A nova saga oficial intitulada Os Cavaleiros do Zodíaco Senseiya Odisseia do Tempo revela a batalha secreta contra Cronos, o deus do tempo. Protegido por seu exército, cuja elite são as 12 horas, almeja derrubar Zeus e todos os demais deuses do Monte Olimpo. Para isso, ele conspira silenciosamente entre todas as sagas canônicas, Santuário, Poseidon, Hades e Next Dimension. Aquele que controla o tempo mudou o destino dos defensores de Atena, arquitetando um plano infalível que irá reunir as armas dos deuses para compor sua maior ameaça, o relógio do Apocalipse, que possui as engrenagens forjadas por Hefesto, o deus do fogo e do metal. Conseguirão os guardiões do universo derrotar Cronos com seus súditos e impedir os planos carregados por uma determinação acumulada pela eternidade. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Senseiya Time Odyssey, Shiryu enfrenta a cólera do dragão. Santuário, ano de 1990. As flores voam pelos ares. Uma jovem está empurrando a cadeira de rodas onde está Seiya. É sua irmã Seika. Ela está muito triste de vê-lo assim. Próximo de Pégaso está a lápide com inscrições em grego. Cassius morre por amor. A garota falhou em protegê-lo com suas orações quando ele mais precisava. Seika pede perdão a Seiya. E não é apenas isso. Seika toca o braço direito de Seiya. Nesse momento, Shiryu de dragão avista seu amigo. Não consegue acreditar. Ele está naquele lugar a poucos metros dele, mas não sente a menor faísca de vida nem vestígios de um cosmo emanando de seu corpo. De repente, alguém se aproxima e quer saber quem é o imprudente que ousou entrar no santuário. Shiryu olha para o alto e vê China de Ofiuco e Jabu de unicórnio. A Amazona fica surpresa ao ver Shiryu. Ele voltou são e salvo da batalha contra Hades. Teve mais sorte que seu amigo Seiya. Dragão agora compreende que Pégaso não recuperou a consciência desde que voltaram. Jabu não entende esse espanto. Afinal, Shiryu estava lá e sabe muito bem o que aconteceu. China revela que souberam da batalha nos Elísios através de Atena, quando Hades tentou matá-la com sua espada. Seiya, trajando sua armadura de Pégaso, interveio para protegê-la. Seu coração foi transpassado pela espada das trevas. Graças ao sacrifício de Seiya, eles conseguiram derrotar Hades completamente. Shiryu está perplexo. China falou sobre o sacrifício de seu amigo, mas quando saíram dos Elísios, Seiya ainda estava vivo e tem certeza disso. Não pode acreditar. A Amazona confirma que ele não está morto, mas talvez isso teria sido melhor, porque Seiya agora é vítima da maldição da espada de Hades. Mesmo invisível no mundo dos vivos, a espada do Imperador do Inferno está cravada no peito de Seiya, e a cada instante se aproxima um pouco de seu coração. Jabu crê que não podem evitar essa morte lenta. Nem mesmo Atena sabe como salvá-lo. E ele, seus cavaleiros, apenas podem fingir que não estão vendo as lágrimas dela por respeito à sua dor. China lamenta, mas não há nada que podem fazer para salvar Seiya. Resta apenas aceitar esta morte lenta. Shiryu lembra a eles que Seiya jamais desistiu, nunca! Ele se vira e começa a partir. China quer saber para onde ele vai. As ordens de Atena são claras. Não devem sair do santuário. Mas Dragão pergunta por que ela acha que vai ficar de braços cruzados, esperando pelo que todos consideram ser inevitável. Perguntando se não ouviu o que lhe disse, China avança e ataca o cavaleiro. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Garras de trovão! China atinge Shiryu. Ela ordenou que ele ficasse no santuário. Shiryu pergunta se agora ela está dando ordens a ele. Jabu esclarece que ela tem todo o direito de fazê-lo, já que é da mais alta patente entre eles, pois os 12 cavaleiros de ouro se sacrificaram diante do Muro das Lamentações para abrir passagem aos cavaleiros de bronze aos Elísios. É China quem transmite as ordens de Atena aos cavaleiros sobreviventes, e a deusa exige que protejam o santuário. Neste caso, o dragão desobedecerá sua deusa, porque não há como ele ficar vendo seu amigo morrer lentamente. Precisa salvá-lo, e ninguém ficará em seu caminho, nem mesmo China. Nesse instante, a máscara da Amazona de Prata é atingida por Shiryu. Jabu se espanta, a máscara se partiu em um piscar de olhos. China entende. Dragão está mais determinado do que nunca, mas deseja saber o que exatamente ele planeja fazer. Shiryu destruirá a espada de Hades. Embora invisível no mundo dos vivos, ela ainda está no mundo dos mortos. Ele retornará aos Elísios e a reduzirá em cinzas
de uma vez por todas. Essa é a única maneira de libertar Seiya de sua maldição. Jabu avança dizendo que ele tem que ficar lá, mas Shino segura, pede que o unicórnio pare. Pode deixá-lo ir se ele quiser. Jabu não entende. Shino relembra que na Guerra Galáctica, no fim da batalha, Pegasus salvou o dragão das garras da morte. A partir daquele dia, Shiryu jurou proteger Seiya, mesmo que lhe custasse a própria vida. Ele já o fez e o fará uma vez mais. Observando o cavaleiro partir, Shina de Ofiuco tem certeza que se alguém pode salvar Seiya, é ele. Então ela não impedirá de tentar. Derramando lágrimas, seu coração amoroso deseja ardentemente que Shiryu tenha sucesso. No templo de Atena, diante da grande estátua no topo das 12 casas, Saori está com a caixa de Pandora de Pégaso e segura a tiara de Seiya. Pede que Shiryu salve seu melhor amigo. Deseja que tenha sucesso onde ela é impotente. E também que salve o homem que ela ama. No Palácio do Tempo, Cronos pergunta à 12ª hora a Arthur de Kelp por quanto tempo esperou por este momento. Seu guerreiro do tempo mais próximo responde a sua majestade que foi uma eternidade. O deus que almeja derrubar o panteão olimpiano confirma. É uma duração inalcançável aos mortais e até mesmo aos deuses. Uma unidade de tempo que somente ele, Cronos, é capaz de compreender, de dominar. Se pergunta quem mais além dele poderia realizar um plano de tão longo prazo. Manipulou o destino para impedir o grande eclipse de Hades. Recuperou o fogo divino roubado há séculos por Prometeu. Empurrou a roda do tempo para a inevitável guerra santa entre Atena e Poseidon. Então recuperou o oricalco das escamas dos marinas derrotados. Convenceu pacientemente Hefesto a forjar com este oricalco e seu fogo divino as engrenagens do relógio do Apocalipse. Tudo isso para ensinar uma lição ao Olimpo. Poseidon, Hades e em breve a própria Atena. Todos descobrirão que somente Cronos é eterno. Então ele se apropriará de seus atributos para completar seu relógio. O tridente de Poseidon agora é o ponteiro dos segundos. A espada de Hades, abandonada nos Elísios, está apenas esperando para ser transformada no ponteiro dos minutos. E Atena, devastada pela dor, em breve lhe entregará seu cetro para marcar suas horas. Cronos está ciente dos sacrifícios realizados pelos companheiros de Arthos e também daqueles que ainda estão por vir, até que a vitória seja definitivamente deles. Kelp garante que não falharão, seu senhor pode contar com eles e com ele não permitirá que falhem. Cronos também não, jamais. Sponde de Calfo fica aterrorizado com a determinação do deus do tempo. Antes de Arthos partir, Cronos quer saber quem ele enviou para recuperar a espada de Hades nos Elísios. O guerreiro do tempo informa ao deus que foi Eletis, a 8ª de suas horas. Ele é um mestre tântrico e, como sacerdote de Vishnu, possui um grande conhecimento de mantras que lhe permite despertar o Arayashik, o 8º sentido, necessário para ir vivo ao mundo dos mortos. No templo de Euke, colina de Cronos, o incumbido da missão entrega oferendas a Vishnu, o grande protetor do universo, de seus fiéis. Plínio, Leptá de Crocota. Calcutá, Leptá de Hanuman. Murk, Leptá de Akupara. Alcázar, Leptá de Makara. E ele, Eletis de Gandaberunda, pede que a sua infinita sabedoria guie seus passos e os ilumine. Om Naranaya Vidimahe Vasudevaya Demahi Ano Vishnu Prachodayai. E o radiante Vishnu desdobre o mantra sagrado de sua oração e leve seus 4 leptás para longe de sua morada, até os lugares escuros do reino de Hades. Vestige a seus condenados aos pés da Arca do Desespero, atravessando cemitérios em chamas e prisões infernais infestadas de criaturas monstruosas, até o colossal Muro das Lamentações, perfurado pelos Cavaleiros de Ouro de Atena, que ali, imersos na hiperdimensão, assegure que seu despertar espiritual guie seus leptás, protegidos por suas vestimentas as auras para a luz, o objetivo final de sua jornada. Elísios, o paraíso do reino de Hades. Meus amigos, Jérôme Alquier e Arnaud Dolan estão realizando um trabalho formidável na França, com a supervisão e aprovação do mestre Masami Kurumada, o criador original de Saint Seiya, que inclusive está comemorando 40 anos no Japão, com inúmeras referências mitológicas, mantendo a essência clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, aquele clássico que amamos desde a Rede Manchete. A saga nos surpreende e emociona a cada volume. Se tornou rapidamente
seguramente um grande sucesso pelos países em que foi lançada, inclusive no Brasil, onde figura sempre no top 1 da Amazon. O volume 3, protagonizado por Yoga de Cisne, está em pré-venda e já é o mais vendido na categoria livros de adaptações de romances gráficos. Garanta esses volumes físicos com descontos ou com o menor preço de pré-venda garantido pelo link na descrição, que também está fixado nos comentários. E não perca os próximos vídeos da continuação da épica batalha contra Cronos, apresentado no 4º volume inédito no Brasil, sempre em primeira mão no canal. O que você está achando da história? Me conta também a sua opinião. Deixa seu like, subscribe e comenta. #Dragão. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.